Olá, podcast Vamos Mudar o Mundo está no ar. Para variar, eu esqueci qual o número desse episódio, mas tá aí na descrição desse vídeo. Eu sou Leandro Jarrell e tenho uma honra de entrar agora, não sei, na sua sala, na cozinha da sua casa, no seu celular, no seu tablet, não sei de onde você está assistindo, para tentar mudar de forma pequenininha o seu mundo, melhorar a sua vida através desses bate-papos, desses convidados e convidadas que a gente sempre traz aqui. E hoje eu quero apresentar uma pessoa sensacional, que aonde ela entra, ela quer transformar, ela quer mudar, ela quer servir, ela quer voluntariar e agora ela quer servir toda uma cidade. A gente vai explicar isso direitinho. Quero agradecer e apresentar a Inayara Benício. Obrigado, viu? Obrigada a você pelo convite. É mais ou menos isso mesmo. Quando eu vi sua história, você vai pra igreja, você faz um monte de coisa, você tá na cidade, você faz um monte de coisa. Você não aguenta ficar parada não, né? Não, 220, né, como se diz. É isso aí. Antes eu quero só te pedir para você que está nos acompanhando, para se inscrever nos nossos canais, o nosso canal aqui no YouTube, também nos seguir nas redes sociais, vou colocar na tela todas as nossas redes, também o contato da Inayara para você poder conhecer ela um pouquinho mais. Vamos lá para o bate-papo, sem enrolação. Eu sempre faço uma pergunta, que é a primeira pergunta de todos, para você me contar para quem está assistindo aqui o nosso podcast, quem que é a Inayara? Então, a Inayara, tenho 35 anos, né, sou casada com o Fernando, vai fazer 5 anos esse ano, né? Sou a mamãe da Aurora, agora está com 7 meses de vida. Eu sou psicóloga de formação, tenho especialização em gestão de saúde pública também. E é isso, assim, sempre estive envolvida, né? A Inayara sempre esteve envolvida em lugares sociais, sempre servindo a comunidade, né? Eu falo assim que é um propósito que eu acho que Deus coloca na nossa vida. Deus tem colocado isso na minha vida, né? De realmente mudar o lugar onde eu estou. Né? Então, hoje Inayara é mãe, é esposa, é filha, né? E agora eu estou com esse desafio aí de me envolver efetivamente nas eleições desse ano. Legal. Se você ouvir aí um chorinho no fundo, é a Aurora que quer participar com a gente aqui, né? Então, correria a gente vê que já começa cedo, né? Dentro de casa. Já começa cedo. Desde quando nasceu, desde a barriga, né? Sempre teve comigo, assim, de um lado do outro, O pessoal trabalha no CAPS, né? Trabalhei no CAPS, agora estou afastada, né? Devido às eleições, mas coordeno o Serviço de Saúde Mental do nosso município, do município de Sarzedo. E aí a Aurora na barriga, né? Trabalhei até quase perto de ganhar. 2 dias antes eu ainda estava lá. E aí quando os meus colegas de trabalho foram me visitar, é como se a Aurora já conhecia a voz das pessoas, né? De tanto que ela sempre foi ativa com essa realidade minha, assim, de ser muito agitada, né? E sempre estar muito envolvida. E como tá a sua vida hoje? Hoje tá uma loucura. Tá agitada, pra variar. Um caos total lá em casa. Conciliar tudo, né? Todos esses papéis é muito desafiador. A maternidade em si já é desafiadora, né? Já tem os hormônios, o puerpério, né? Então já tem tudo isso que envolve para a mulher, né? E aí agregar isso com uma campanha, né? Com outros afazeres tem sido assim bem desafiador. Eu vindo para cá, refletindo junto com as meninas no carro, eu falei, gente, se for pensar humanamente, não daria para fazer isso. Porque realmente é muito desafiador, né? Acho que principalmente para nós mulheres, assim, não que a maternidade seja um peso, não vejo isso como um peso, mas lidar com todas as tarefas, né? E lidar com esse ser primordial na nossa vida, que é a maternidade, né? Que é cuidar daquilo que o Senhor nos deu, desse privilégio de ser mãe e associar a isso com outras atividades é bem desafiador. Então, a gente sabe que eu creio que tem um propósito maior além disso. Já que a gente está falando sobre maternidade, você sempre foi dinâmica, correria e tal, sempre fazendo as coisas, mas você acha que mudou? Você mudou aí na área de antes da Aurora e depois da Aurora? O que a maternidade mudou na sua vida? Eu acho que mudou, mas mudou para melhor, né? Porque a maternidade, ela muda a nossa visão de mundo, muda os nossos anseios, muda as nossas prioridades, né? Então, hoje a minha vontade de mudar o mundo é muito mais intensa e muito mais verdadeira,
porque eu tenho uma filha e eu quero que o mundo seja melhor para ela, né? Então, o desejo de transformar e de mudar só intensificou, né? Então, eu acho que a maternidade, ela vem para mudar a nossa vida, mas uma mudança para melhor, né? Que a gente vê, assim, às vezes, as pessoas... muitas pessoas veem esse olhar da maternidade com peso, como... Eu recebi muitos conselhos negativos quando eu fiquei grávida. Eram conselhos assim, nossa, sua vida mudou, você nunca mais vai dormir, acabou, você nunca mais vai conseguir fazer nada, aproveita agora para dormir, aproveita agora para fazer isso. Então, hoje, vivendo a maternidade, eu vejo que não é bem assim. Dá para fazer várias coisas também, só que às vezes com o tempo reduzido, com o tempo mais adaptado, exige mais uma organização, exige mais uma rotina, né? É mais cansativo, mas não que seja um empecilho para parar de fazer né? Então, dá para fazer, mas a minha vida ainda é muito agitada, mas exige de mim ter uma rotina mais assim, mais na linha, né? Uma rotina mais organizada. Muitas pessoas, talvez, ao se tornar mãe e tal, iria diminuir o ritmo, né? Não, agora eu sou mãe, deixa eu ficar mais quietinha aqui e tal. Mas, pelo visto, você não diminuiu. Você talvez tenha até aumentado, né? Verdade. Por que disso? Exatamente. Eu até, no início da gravidez, falei assim, agora eu vou ficar mais quieta. Até cheguei a pensar nisso. Mas aí veio essa oportunidade, né, de ser como pré-candidata em Sarzedo. Falei, não, essa oportunidade não pode passar. E é isso, a maternidade, ela intensifica os nossos desejos, né? Então, hoje, eu quero muito mais que a minha cidade seja uma cidade atrativa, que seja uma cidade economicamente bem-sucedida, que seja uma cidade agradável, porque eu quero que a minha filha viva numa cidade agradável, viva numa cidade, né, segura. Então, o desejo de fazer mais é muito mais por causa dela, né? Pro bem para ela, pensando nela, né? Então, mãe é assim, a gente não pensa mais só na gente, né? A gente pensa, primeiro vem o filho, né? Então, eu penso qual o mundo que eu quero deixar para minha filha, né? Qual o mundo que é para as famílias, né? Então, parte muito daí. Então, eu acho que eu prefiro agregar ela na minha rotina, agregar ela na minha vida e não me excluir por causa dela, mas de agregar ela na minha rotina, na minha vida e nas expectativas que eu tenho. Legal. Você não nasceu em Sarzedo, né? Não. Como você foi parar lá? Você Longa com água? história. Obrigada. Aqui. Mas pode ir contando aí. Então, eu nasci em São Paulo, na Grande São Paulo, né? Os meus pais, eles fugiram, porque o meu avô, por parte de mãe, não aceitava, né, o namoro do meu pai e da minha mãe. Então, a minha mãe fugiu pra lá com o meu pai, mas esperou eles eram fazer... Eles eram de Belo Horizonte. E fugiu pra São Paulo. Fugiu pra São Paulo. Eles tinham, assim, 18, 19 anos, e na época deles, casamento, sem autorização dos pais, era só a partir dos 21. Então, a minha mãe completou os 21 anos, casou lá, e aí me teve, e depois de um bom tempo que veio pra cá. Então... História para um livro, né? É, um livro. E aí, meus pais se retornaram para Belo Horizonte, né? A gente morou ali na região do Barreiro. E quando eu tinha por volta de 5 anos, 6 anos de idade, mais ou menos. E aí, eles se retornaram e nós ficamos lá no Barreiro. Quando eu tinha aproximadamente assim, uns 15 anos, meu pai teve um aneurisma. E aí, nós morávamos num lote, né? Onde que minha família toda morava lá. E aí, meu pai teve esse AVC, né? Um aneurisma. E ficou com muito medo de morrer. E aí, falou, não, a gente precisa de uma casa. E aí, começou a procurar, né? E achou em Sarzedo, né? Há 20 anos atrás. Né, era um lugar mais acessível para ele adquirir o imóvel. E aí, ele comprou a casa lá. E aí, nós nos mudamos para lá. No início, foi bem difícil para mim. Tava com 16, 17 anos. Lá em Sarzedo, as vacas, bois passavam entre uma casa e outra. Então, assim, era uma realidade totalmente diferente do que eu tinha acostumado. Então, numa época que geralmente as pessoas saíam do interior para vir para BH, né? Para estudar, trabalhar, e você fez o caminho... Nós fizemos o inverso. E como que você se encontrou assim em Sarzedo? Que você percebeu, poxa, aqui é meu lugar? Nossa, foi um processo.
quando eu cheguei em Sarzedo, eu achava lá uma roça grande. Gente, esse lugar é uma roça, não tem nada. E realmente, assim, de infraestrutura, Sarzedo melhorou muito hoje. Mas na época que nós mudamos para lá, não tinha muito recurso, né? Não tinha não tinha nada. E aí, foi bem difícil para mim. Eu lembro que estudava na região do Barreiro ainda, então era bem difícil o trajeto de ônibus, de horário. Então, assim, era bem, bem difícil mesmo. E aí, eu fiquei morando com a minha avó um tempo, depois eu morei com umas tias um tempo. E aí, então já estava cansativa ficar em várias casas. E aí, eu passei na porta de uma igreja e falei assim, eu vou visitar essa igreja. E aí, eu fui nessa igreja, aceitei Jesus. E aí, eu tive uma confirmação muito firme, muito forte, assim, do Senhor, que era para mim estar onde meus pais estavam, né? Que eu estava errada, né? Que eu não devia estar levando da forma como eu estava. Que o meu lugar era junto com os meus pais, independente de onde eles estavam. E aí, eu falei, então, realmente, meu lugar aqui em Sarzedo, por mais difícil que seja a locomoção, de vir para BH e voltar, eu vou ficar onde meus pais estão. E aí, graças a Deus, além de aceitar Jesus, eu criei um vínculo muito grande com a igreja, porque a igreja tem essa característica, né, de ser acolhedora, de ser amiga, de ser parceira. Então, eu fui muito bem acolhida, né, na minha conversão e rapidamente me envolvi com a igreja e acho que foi o que me ajudou, né, a firmar meus pés mesmo em Sarzedo e mostrar que ali era o meu lugar. E até curso de Libras você fez na igreja, não é isso? Fiz um curso de Libras no início, bem no início, quando da minha conversão. Tinha alguns surdos na igreja e só tinha uma pessoa que fazia, duas pessoas que faziam. E aí foi crescendo, aí teve mais uma, foram 3, aí eles abriram um curso e eu me disponibilizei para fazer o curso de Libras. E aí eu comecei a dar alguns passos ministeriais, né? A partir desse curso de Libras. Então você começou envolvendo nos projetos da igreja e depois você já estava abrangendo mais, envolvido em projetos na cidade, não é isso? Fala um pouquinho pra gente. Isso mesmo. Lá na igreja, comecei com Libras, começamos a trabalhar com adolescentes, com jovens, e aí surgiu na cidade um projeto que chamava ProJovem. E aí eu fui convidada, né, diante do trabalho que eu já exercia na igreja, eu fui convidada para poder ser monitora desse projeto. E era muito engraçado, porque eu tinha 19 anos e os adolescentes tinham, tipo, 16. Então, a diferença era muito pouca, assim, a diferença de idade, né? Então, mas deu para fazer um trabalho muito bacana no ProJovem. A gente abordou os bairros Planalto e o bairro Anchieta, que são bairros um pouco mais afastados do centro de Sarzedo. E conseguimos fazer um trabalho bacana lá. Após esse projeto na cidade, eu entrei na faculdade, né? E lá na faculdade também a gente fez projetos muito parecidos com o que a gente já tinha feito no município de Sarzedo. Você escolheu a faculdade de psicologia. Isso. Você queria lidar com as pessoas? Sim. E é engraçado, porque primeiro eu fiz para engenharia civil, né? Nada a ver. Né? Fiz economia também, fiz pré-economia. Cheguei a passar na Universidade Federal de São João del Rei. Mas na hora de ir, eu falei, não é isso mesmo. Esperei mais um pouquinho e trabalhando nesse projeto, no ProJovem, tinha várias psicólogas lá. E aí eu falava, gente, é isso que eu gosto de fazer. Então, me identifiquei muito com o trabalho, com o que elas faziam lá. Falei, não, eu acho que é psicologia mesmo que eu vou fazer. E aí fiz a psicologia na PUC, né, de Betim, que era mais próximo. E foi assim. E aí, entrando na psicologia, eu fui me encontrando em alguns grupos, né, e nas matérias que foram tendo, fui me descobrindo esse lado humano mesmo, esse lado social, né, foi desabrochando, assim, na faculdade. No terceiro período, eu comecei a fazer um trabalho com um professor que, junto com os adolescentes e jovens que trabalhavam na universidade. Então, tinham várias empresas, tipo Aspron, Cruz Vermelha, outras empresas que fazia essa interlocução do jovem aprendiz. E aí a gente fazia um trabalho sobre mercado de trabalho, sobre projeto de vida, com esses adolescentes da PUC. E aí foi até o 10º período com esse projeto.
Ora eu estava atuando na linha de frente do projeto, ora eu estava no laboratório de psicologia social, que era vinculado. E essa experiência resultou num livro, né? Então, lá no 8º período, mais ou menos, esse professor me convidou para contar a experiência dessa extensão universitária, a partir do Jubra, que era a Juventude Brasileira, contando um pouco da experiência de projeto de extensão com esses adolescentes. Então, sempre envolvida com pessoas, com projetos sociais, e envolvida com tudo, né? O que te parecia para fazer, você queria fazer, né? Isso. E depois, também, depois da faculdade, você, não sei, você exerce algum cargo público, não é isso? Isso. Você falou. E como é que foi a sua inserção, assim, na área política da cidade, na área pública, né? Na área pública, eu sempre tive também, de algum momento, participando, né? Eu sempre participei de LDO, de conselhos municipais. Então, fui presidente do Conselho Municipal de Juventude de 2014 até 2018, mais ou menos. Então, sempre tive ali envolvida na política de forma indireta, né? Ou de uma forma mais participativa. Como cargo no serviço público, né? Eu atuei como psicóloga do Serviço de Saúde Mental e, posteriormente, eu vinha a coordenar esse serviço, né? Paralelo a isso. Não, na verdade, eu trabalhei como psicóloga no Serviço de Saúde Mental, depois eu fui para o Serviço de Assistência Social, trabalhando nos CRAS, que são Centros de Referência de Assistência Social. Aí fiquei lá por mais ou menos 2 anos. E depois eu fui coordenar o Serviço de Saúde Mental, né? Onde eu tenho atuado nos últimos 4 anos. Uai, legal. Então, lá na cidade, em Sarzedo, nós temos 2 serviços específicos de saúde mental, que é o CEAPSE, que é o Serviço de Atenção Psicossocial à Criança e à Juventude. Então, atende crianças de 2 anos e meio até os 18 anos, né? Crianças que têm algum quadro de saúde mental, algum quadro de transtorno mental. E tem o CAPS, né? Que é o Centro de Atenção Psicossocial, que atende, né, um nicho maior de idade, mas para as pessoas mesmo que têm Você atua algum nessas transtorno. duas... Eu coordeno os 2 serviços. Os 2 serviços. Isso. Que legal. E antes disso, você estava falando que você estava sempre, assim, uma reunião de moradores... De bairro, de bairro, você estava lá. Por quê? Assim, que hoje a gente vê muito desinteresse, né? Sim, claro, nunca verdade. se falou tanto de política, como tem se falado nos dias de hoje, só que aquele mesmo grupinho que gosta, né? Sim. A gente vê pouco interesse, principalmente dos jovens, com relação a... Não estou falando de política, né? Candidatar, ser vereador, etc. Estou falando de participar das coisas ali que vai mudar a sua rua, que vai definir se vai ter um asfalto ou se vai continuar na terra. Por que você sempre se envolveu com isso? Tem gente que tem preguiça disso. Mas por que você, tão jovem, é um chamado? Conta pra gente. Eu não sei te explicar assim, exatamente o que Pergunta difícil, mas né? é muito difícil, da onde que veio. Mas o que eu vejo, assim, hoje, olhando pra minha história, pra minha vida, de fato, é algo que tá em mim mesmo, sabe? Faz parte da minha vida. Sempre eu estive preocupada, sempre envolvida em querer melhorar. Então, tinha reunião de bairro, eu participava. Eu lembro, na época da escola, eu participava da rádio da escola para passar informações interessantes. Sempre fui aquela aluna chata, tipo, professora, vamos dar notícia para os alunos do Enem, vamos falar do Enem na escola, vamos falar disso na escola, vamos orientar os alunos em relação a isso, meus colegas, né? Então, eu sempre tive esse papel, assim. Não sei da onde que vem, mas eu creio que vem... Eu creio que é o Senhor mesmo preparando para um propósito que é dele. Porque tem coisas que a gente não consegue enxergar no imediato, né? Tem coisas que a gente não sabe por que eu estou fazendo isso. E hoje eu consigo olhar para trás e ver os frutos daquilo que eu fui me acompanhando. Né? Então, hoje as meninas que estão aqui são frutos disso, né? Foram lideradas minhas de célula. E hoje são as pessoas que mais me ajudam, que mais contribuem, que traz uma contribuição riquíssima na minha campanha e nos projetos futuros. Legal. Né? Então, acho que a gente planta e colhe, e vai e vem da vida. Você atua, né, na área social, voltada para o psicológico, na cidade. E quem está de fora não imagina o que acontece, né? O tipo de coisa que você vê, de história, assim...
Tem algum relato que te faz assim, que te fez cortar o coração? Às vezes a gente acha que o psicólogo ele é super frio, né? Eu entendo que não tem sentimento e tal, mas só para trazer, não sei se um alerta para quem tá assistindo, ou para colocar uma pulguinha atrás da orelha, porque às vezes a gente vive ali na nossa bolha, a gente acha que tá tudo bem, não tá acontecendo muita coisa assim. Tem alguma história assim? Que tipo de situações vocês lidam lá nessas duas frentes de trabalho? Então, nossa, são várias que eu poderia citar. A gente lida com situações, por exemplo, de pessoas que estão vivendo uma dependência química, por exemplo, e eu falo isso porque a gente viu recentemente uma liberação, né, do uso da maconha, descriminalizando o uso, né, e a gente vê assim, quanto que a droga, ela prejudica a pessoa, né, ela destrói, acaba com a vida da pessoa e leva junto a sua família. Então, a gente lida com situações de uma mãe desesperada porque seu filho tá alcoolizado, tá sobre o uso de droga, né? Tá desnorteado em casa, tá quebrando as coisas em casa, tá querendo vender as coisas em casa, né? Pais e mães que ficam naquele dilema. Será que eu chamo a polícia? Será que eu faço, né? Para poder conter meu filho, para poder ajudar o meu filho. Né? Então, essas situações são, assim, cotidianas, diariamente acontece isso lá no serviço, né? Outras situações que acontecem, pessoas que querem tirar a própria vida, né? Às vezes fazem o uso de uma medicação em excesso para poder tirar a própria vida. Então, além de desrespeito àquela pessoa, né, que pode estar passando por um processo de depressão, ou um outro distúrbio, ou um outro tipo de transtorno, a família sofre junto. Né? Então, os serviços hoje de saúde mental é para acolher tanto essas pessoas quanto os familiares dessas pessoas que sofrem tanto quanto essa pessoa que está sendo submetida a isso. E hoje as cidades como um todo têm esse serviço público de cuidado psicológico? Então, eu acredito que sim, às vezes não na mesma proporção, né? Então, os CAPs, por exemplo, de acordo... Que às vezes tem alguém assistindo, pensa, nossa, mas meu filho, ou então eu tô numa situação, mas não tenho condição, não conheço nenhum psicólogo. Tem como procurar ajuda, né? Tem sim. Em Sarzedo, nós temos o CAPS-1. Então, a cidade geralmente faz um cadastro, né, no governo para receber verba e fazer o cadastramento do serviço. Em Sarzedo, a gente tem um CAPS-1, que é o CAPS básico, porque de acordo com a população. Então, cidades que têm população de até 70 mil habitantes, é o CAPS-1. Passou de 70 mil habitantes, é outro tipo de CAPS. Então, de acordo com a população, você vai cadastrando o serviço. Então, funciona mais ou menos dessa forma. Então, acredito que cidades pequenas, menor, né, que tem 20 mil habitantes, 30 mil, pode ser que tenha um serviço, uma proporção um pouco menor, igual o Sarzedo tem um CAPS-1. Né? Dependendo do quadro que a gente acolhe no CAPS, o CAPS não tem suporte, porque a gente não tem pernoite, não tem... não funciona final de semana, né? Então, a gente tem outros dispositivos de suporte em outros municípios, né? Para poder acolher melhor esse paciente. Voltando sobre as suas atuações, assim, você criou, deixa eu ver aqui, a Juventude Evangélica, não é? Um negócio assim? Sim, a gente participou. Como é que foi isso? Nossa, foi muito bacana, no ano mais ou menos de 2010 para 2011, na nossa cidade tem um conselho de pastores, e os pastores se reuniam para orar, para fazer eventos, para fazer cultos em unidade. Nós pensamos, por que não fazer isso para os jovens, né? Em Sarzedo, como eu falei, em Sarzedo, né, há 20 anos atrás, 10 anos atrás, não tinha muita coisa para o jovem, né? Então, o jovem ficava muito perdido, muito não perdido, assim, no sentido, muito sem saber o que fazer, sem um lazer, né? Sem opções, né? Sem opções. E aí, pensamos, vamos fazer alguma coisa para a juventude. Então, nós reunimos, assim, o nosso grupinho de líder de jovens, quem trabalhava com a juventude, de igrejas, né? Então, várias igrejas, quadrangular, presbiteriana, batista, várias denominações, nós nos reunimos, né? Criamos um estatuto, criamos uma forma de funcionamento, e aí foi muito bacana, a gente fazia cultos, né? Intercâmbio de uma igreja para outra. Foram realizados acampamentos, festas temáticas, excursões. Então, assim, vários atrativos mesmo para os jovens. Saiu muito casamento do Undes. Eu casei com meu marido através... A gente começou a conversa num acampamento.
Então, surgiu vários relacionamentos, assim, dessa interação mesmo entre as igrejas locais. E também algumas conquistas para a cidade, não foi isso? Sim, algumas conquistas. A gente conseguiu... O Conselho Municipal de Saúde partiu muito daí, né? Então, a gente levou essa demanda e foi feita. Eu fui um representante, né? Para representar mesmo a juventude cristã do Conselho. E através do Conselho Municipal de Saúde, nós conseguimos, assim, cobrar... Porque uma das funções do Conselho é a fiscalização, né? É cobrar algumas coisas, dar pitaco em outras coisas, né? E uma coisa muito bacana que a gente recebeu recentemente é a pista de skate na cidade, que foi inaugurada há poucos meses, que foi uma demanda que a gente levou para a gestão há anos atrás, né? Agora que conseguiu realizar, que foi algo através do Conselho Municipal que começou, né? Através do Conselho Municipal de Juventude. Daí a importância da participação, né? Verdade, verdade. Em vez de a gente ficar simplesmente reclamando na internet e julgando e tal, e tá ruim, e é isso, que o político não presta, a gente pode fazer a nossa parte, né? Isso. Foi isso que você pegou para fazer, né? E a gente vê muito isso, né? As pessoas reclamam muito nas redes sociais e reclamam, mas na hora de participar, na hora que é um momento de ter voz, né? De falar mesmo, levar sua demanda, a gente vê poucas participações da sociedade civil. E aqui, me conta como é que veio, assim, a decisão de se candidatar. Hoje você é pré-candidata a vereadora na cidade. Como é que foi esse chamado, assim, para a política? Mas, vamos dizer, participar de eleições. Porque atuar politicamente, você sempre teve a sua atuação, né? Sim. Mas agora de forma, vamos dizer assim, mais oficial. De forma efetiva, né? Vamos lá. Candidatando. Então, eu acho, em 2018, com a figura do Bolsonaro, eu acho que deu uma sacudida. Não só em mim, eu acho que eu vejo isso de forma macro. Eu acho que a figura dele, aquele jeitão de falar, né? Me mostrou, tipo assim, nossa, eu não concordo com isso, concordo com o que ele tá falando. A figura dele me deu uma identificação muito grande. Dele ter coragem de falar, né? De se posicionar daquela forma e mexeu muito comigo. Então, eu acho que a partir da figura dele, houve um despertar da política, houve um interesse maior pela política, né? De falar assim, nossa, eu tava dormindo esse tempo todo. Então, a sensação que eu tive com a figura dele foi onde eu estava que eu não tava enxergando isso, né? Olha que você sempre foi bem atuante, Bem né? atuante. Então, eu falei, gente, nós precisamos fazer alguma coisa, né? Então, veio com esse despertar muito voltado com a figura dele. E aí, eu voltei o meu olhar mais para a política no sentido político mesmo, né? Para o cenário político, para a história da nossa política. Comecei a estudar mais, seguir pessoas que têm uma visão parecida com a minha. E aí eu fui me encontrando e esse desejo, né, de fazer algo foi crescendo dentro de mim. Né? Não vamos conformar com esse mundo, vamos transformar de alguma forma, né? E a nossa sociedade, a gente só vai mudar através da política, né? Muito da nossa sociedade, tanto a rua que a gente mora, o bairro que a gente mora, a cidade que a gente mora, a questão de ideologia, de pensamento, né? De cultura, é através da política, né? Então, eu falei, então tá na hora, né, de eu me envolver politicamente, diretamente, para tentar mudar, nem que seja um mínimo, nem que seja um pequenininho, né? Para fazer uma sociedade melhor. Então, acho que veio muito esse desejo desse inconformismo de ver as coisas erradas, né? Então, numa cidade pequena, a gente vê muita coisa errada na política, muita compra de voto, muita barganha, né? Políticos que não fazem aquilo que deveriam fazer de fato, né? Então, o vereador que não está lá fiscalizando, está lá promovendo festa, promovendo baile, ou se lançando em coisas que são do executivo fazer e não do legislativo. Então, eu fui vendo várias coisas que acontecem dentro da minha cidade que são totalmente contra os meus princípios, os meus valores e aquilo que eu espero para uma cidade melhor. Então, eu falei, se eu estou me inconformada com isso, está no momento de eu me lançar nisso e tentar fazer diferente. E quais são, assim, seus projetos, suas bandeiras, suas propostas para a cidade?
Então, a primeira proposta, assim, que eu sempre tenho falado com as pessoas é fazer aquilo que um vereador faz de fato, né? É o básico, É o básico. Né? Que hoje em dia... É o básico, né? É saber escrever projetos de lei bem escritos, né? Que vão ter, de fato, uma aplicabilidade na cidade, que é de acordo com a realidade do nosso município. Então, a gente vê, assim, vários vereadores que fazem um Ctrl-C, Ctrl-V de leis de outros lugares que não tem aplicabilidade nenhuma no nosso município, que é inviável de se aplicar lá, né? E fiscalizar, né? Eu não tenho rabo preso com ninguém. Então, dá para fiscalizar A, B ou C, mesmo que eu estou junto com uma gestão, pretendo sim fiscalizar aquilo que está sendo feito. Porque eu acho que esse é o papel do vereador, né? Então, eu acho que o que eu tenho de principal proposta é fazer o que eu tenho que fazer como vereador, né? Fazer bons projetos que vai agregar para toda a população, não para grupos específicos, e fiscalizar aquilo que está sendo feito, né? No campo ideológico, hoje em dia, a primeira coisa que a pessoa quer saber, né, o eleitor, é de que lado que você está nessa guerra aí. E qual que é o seu lado? Direita, sempre. A gente vê, assim, às vezes nós estamos na cidade pequena e acha que a questão ideológica está longe da gente. Isso aí é lá para discussão para governo federal, né, para governo estadual, mas está muito pertinho, porque uma política anda junto com a outra, né? Então, o que determina na federal, na estadual, vai chegar na municipal. E se nós não tivermos pessoas de direita que têm, sim, os seus princípios e valores para poder barrar algumas coisas e para propor também bons projetos, não vai adiantar. Então, assim, eu vejo que está chegando, sim, as questões ideológicas, as questões sobre o aborto, né? Estão chegando no nosso município, né? E nós precisamos, né, de vereador de direita lá que vai levantar essa bandeira em prol da família, em prol da criança, né? Proteger as nossas crianças, por ser pró-vida, valorizar a vida. Então, assim, quando eu falo de escrever bons projetos, é projetos que vai defender isso, que vai defender a família, que vai defender a criança, que vai defender os valores, né? Nós vemos nós cristãos, estamos sendo atacados o tempo todo, principalmente na política. E esse tipo de coisa, assim, da esquerda, esses pensamentos que a gente sabe que são contrários aos valores morais, princípios éticos. E quando eu falo de moral e ética, não é só a moral da Bíblia, né? Porque a gente sabe que você, como vereadora, você vai legislar sobre todas as pessoas e não são apenas os cristãos que irão votar em você, mas quando a gente fala de princípios morais, são princípios que são, assim, inerentes ao ser humano, né? O ser humano, ele herdou, pelo menos na minha concepção teológica, herdou uma semente do Senhor, de Deus, no seu coração. Então, a gente vê que a maioria das pessoas são muito radicais contra a pedofilia, contra o aborto, contra uma série de pautas que são amplamente defendidas pela esquerda. Em Sarzedo, a gente vê esse avanço do progressismo, da esquerda. Como que estão as coisas lá, nesse sentido? Entendi. Sarzedo ainda é uma cidade mais conservadora. Como a grande maioria, né? Como a grande maioria. Só que aí o pessoal mostra. Mas a minoria de esquerda faz um barulho que você acha que é a cidade inteira, né? Então eu vejo assim, a esquerda, ela existe lá, ela existe na política, ela existe dentro da população e ela tá assim, ora ela tá adormecida, ora ela acorda com toda a agitação e burburinho, né? Acredito. Agora eu acho que agora eu tenho visto a direita ela mais posicionada, né? Eu me coloco nisso, assim, eu estou mais posicionada em relação à minha bandeira, aquilo que acredito, aquilo que eu tenho como ética, aquilo que eu tenho como estilo de vida. Então, hoje eu estou mais posicionada. Então, eu acho que isso é um incômodo para a esquerda. Então, a direita, ela ter se posicionado mais, né? Está falando mais, está dando mais a cara para bater. Então, a esquerda, ela já está mais, assim, incomodada com esse posicionamento nosso.
A gente sabe que a política, o jogo político é um jogo muito sujo, né? Você já sofreu algum tipo de ataque, assim, de pessoas ou grupos tentando minar, de repente, sua reputação na cidade? Ou não? Por enquanto tá Por tranquilo? enquanto, não. Vamos ver a partir do dia 16 de agosto, que começa mesmo, né, a campanha. Eles fizeram na Páscoa, eu fiz um post falando sobre que Deus não é um Deus de esquerda. Porque a esquerda tinha postado, não sei se você lembra, um post falando uma morte de Jesus crucificado, escrito assim, bandido bom e bandido morto. E aí eu repostei e fiz alguns comentários sobre isso. E algumas pessoas, claro, se levantou, né, contra mim, falando que, né, falando que Deus não é... Sempre, né? Aquelas coisas sempre. Mas é isso, assim. Então, hora ou outra, dá um burburinho de alguma coisa que a gente se posiciona ou que a gente comenta. E você tá preparada para encarar essa galera? Nós vamos descobrir. Eu acredito que eu estou sim. Estou sim preparada. Tenho me preparado há muito tempo, né? Então, desde 2019, mais ou menos, que eu tenho sentido assim, essa inconformidade com a nossa política e tenho me preparado desde então. No ano de 2020 teve eleição municipal, né? Em 2020 eu participei das eleições municipais nos bastidores. E aí eu vi algumas coisas acontecendo e eu sempre compartilhava com meu marido das coisas que acontecia que eu não concordava, que eu não achava correto, que eu não achava que deveria ser daquela forma. E aí ele falou assim, você devia ser candidata. Porque tudo que você está me trazendo, você tem melhor para oferecer. Então, por que você não se candidata? Aí eu falei com ele assim, sério, você me apoiaria, né? Ele, eu te apoio. Pode se preparar para isso que eu vou te apoiar. Então, desde então, tenho me preparado para isso. Né? Você tem uma personalidade forte, né? Você correu atrás e sempre envolvida, sempre independente, né? Sempre focada naquilo que você quis. Você é mãe, eu vejo, quero mandar até um abraço para a Kelly, que é uma discípula lá da igreja. E o engraçado é que os 2 primeiros programas, os 2 primeiros episódios aqui do podcast, a gente falou muito sobre maternidade. Eu trouxe mulheres que são, assim, extremamente... de um currículo maravilhoso, uma é até executiva da CEMIG, Olha. Foi chefe de gabinete do Zema no primeiro mandato, foi a coordenadora das 2 campanhas dele, e que é mãe, fez tudo isso paralelo à maternidade, agora veio você, e a Kelly, ela falou que o programa foi muito bom, porque ela estava naquele negócio de voltar a trabalhar, e rola aquele negócio, poxa, se eu trabalhar, eu vou seja taxada como uma mãe que deixou o filho de lado e tal, aquele negócio todo. Mas ela disse que ela se encontrou como e ela voltou para o trabalho ainda mais determinada, ainda mais forte, como assim, uma leoa mesmo, né? E eu acho que você também tem essa personalidade, tá aí, como você disse, como que a maternidade te mudou e muda para melhor. E eu acho que as pessoas, que a mulher, no caso, principalmente, se torna ainda mais forte. Então, eu imagino que não vai ser qualquer coisa, qualquer coisinha, qualquer mensagem na internet, qualquer panfletinho que possam distribuir, que vão te desestabilizar, né? Que, inclusive, né, eu deixei aqui mais ou menos para o final, eu imagino que lá em 2020, quando o seu marido falou sobre você se candidatar, você não imaginava que em 2024 você estaria com uma praticamente recém-nascida em casa, Sim. né? E você passou por um episódio de um aborto que foi bastante difícil, né? Conta pra gente como é que foi isso. Então, ao mesmo tempo ele incentivou, né? Falou, vai, vou te dar o suporte para você se lançar, né, publicamente. E, paralelo a isso, nós também queríamos ser pais. Então, em 2022, meados de 2022, nós já começamos a sonhar, né, e a nos preparar para a chegada de um filho. Então, em 2022, em julho, mais ou menos, a gente já começou a se preparar. E aí, quando foi... Eu achei que ia ser rápido, né? Falei, mês que vem tô grávida. E não é bem dessa maneira. E passou 7 meses, mais ou menos, em janeiro, eu descobri que eu estava grávida. E foi uma alegria imensa, aquela alegria de contar, né, pro meu marido e tudo mais. E aí nós começamos o pré-natal. Então, iniciou o pré-natal
Aí fizemos o primeiro ultrassom, escutamos os batimentos cardíacos, né, do bebê, que é super emocionante, né? Quem passa por isso sabe quanta emoção é a gente ouvir que tem outro serzinho batendo dentro da gente, que tem outro coração ali que não é o nosso. E iniciamos o pré-natal e eu comecei a ter algumas complicações nesse pré-natal. Comecei a ter algum sangramento, então a minha placenta ficou muito baixa, eu tinha que ficar de repouso, né? E fui no médico várias vezes após esse diagnóstico, vamos dizer assim, e fiz mais um ultrassom, e aí deu mesmo que eu precisava fazer um repouso absoluto, né? E comecei a tomar uma medicação para poder segurar o bebezinho. E fiz esse procedimento, então já começou aquele coração na mão, aquele nozinho na garganta, aquele medo, né, de perder muito grande. E chegando num ultrassom, que seria o segundo ultrassom, terceiro ultrassom, já estava com 8 semanas, mais ou menos, de 8 para 9 semanas, né, o médico me relatou que o bebezinho não tinha vida mais. Então meu mundo caiu, assim, eu lembro que eu chorei tão compulsivamente que eu não lembro, não escutei mais o que o médico falava depois disso, né? E aquele questionamento que nós fazemos, Senhor, mas por quê? Por que isso está acontecendo comigo? E foi, assim, um momento muito, muito difícil na minha vida, porque era algo que eu queria muito, eu sonhava muito com isso. E passados uns dias, o médico falou para esperar em casa. Eu esperei 15 dias, 10 dias mais ou menos. E não aconteceu nada. Eu aquela aflita, né? Porque, meu Deus, e aí, como é que vai ser, né? Vai doer? Como é que vai fazer? Como que vai ser esse processo todo? Porque emocionalmente já era muito dolorido. E aí eu fui no médico de novo e o médico me orientou a fazer um procedimento de curetagem. Então fui, dei entrada no hospital. E eu tô relatando isso porque é algo tão doloroso e às vezes a gente vê uma política de esquerda que favorece tanto o aborto para a mulher como se fosse solucionar o problema de ter um bebê, né? E eu falo que eu sofri mais no aborto do que no parto. Foi muito mais dolorido, não só emocionalmente, como fisicamente também, para poder retirar esse fetozinho que já não tinha vida, doeu muito. Então, eles colocam remédio para ter dilatação, então eu fiquei quase 12 horas para poder dilatar um pouquinho, para poder conseguir fazer o processo de limpeza do útero. Então, assim, foi muito doloroso, né? Todo o processo para poder tirar um bebê que não estava sem vida e que era pequenininho, acho que era 4 milímetros, muito pequenininho que era. Então, foi muito doloroso, né? Tanto emocionalmente, né? Tanto fisicamente, tanto espiritualmente, porque a gente questiona Deus o tempo todo, por que isso está acontecendo comigo? Logo eu que quero tanto. E eu pensava assim, meu Deus, ano que vem é campanha, como que eu vou fazer se eu não engravidar agora? Vai ser mais difícil, né? E eu sempre pensava assim, porque passar uma campanha com um bebê pequeno, eu achava que seria mais tranquilo do que se eu tivesse no final de uma gestação ou com um bebê muito recém-nascido. Então, eu mesmo tinha uma meta para mim, né? De engravidar. Falei, Deus, eu tenho que engravidar até tal data. Para poder conseguir fazer alguma coisa, né? Mas Deus, assim, na sua infinita graça e bondade, né? Nós fizemos o processo de curetagem no dia 28 de fevereiro. E no dia 28 de fevereiro. Aí passou março... Abril, no dia 21 de abril, eu descobri que estava grávida. E aí foi assim, né, na tampa da beirada. Então eu consegui, para ganhar o neném no mesmo ano, para poder seguir com os planos que nós tínhamos, né, de envolvimento na política. No final de 2023. Então ela nasceu no dia 22 de dezembro. Uau. 22 de dezembro. 22 de dezembro. Bem no limite mesmo. Nasceu a Aurora no limite. E foi um momento muito, muito maravilhoso para mim viver essa gestação. Eu escrevi um diário, né, contando da minha gestação, como que foi esses sentimentos de gerar a vida, de ter um outro ser dentro de mim e como que isso é maravilhoso, né?
Então, ao longo da minha gravidez, da minha gestação, fui escrevendo isso a fim de um dia a minha filha saber, né, através do meu olhar, como que foi gerar ela. Que lindo, legal. E qual que é o seu maior sonho? Nossa, são vários sonhos, né? Pessoal, mas hoje eu acho que o meu maior sonho é sonhar que o mundo pode ser melhor. Para minha filha, para as famílias de Sarzedo, para as famílias do mundo, a gente ter um mundo um pouquinho melhor do que nós temos hoje, né? Um mundo que a gente pode ser cristão de verdade, que a gente pode levar os nossos valores, que a gente pode falar, ser família sem ser taxado de fascista, né? Ser família em todo momento. Então, hoje eu sonho com um mundo muito melhor, com uma sociedade melhor, com uma Sarzedo melhor para minha filha, para minha família. Poder olhar para trás um dia e falar assim, eu ajudei um pouquinho. Olhar para trás daqui uns anos, poder ter esse olhar e falar assim, eu fiz alguma coisa. Eu fiz alguma coisa além de reclamar no Instagram, no Facebook, além de bater boca, né? Eu consegui construir alguma coisa. E eu acho que a principal construção que a gente tem como pai é os nossos filhos. Eu quero olhar para minha filha e falar assim, eu fiz um bom trabalho com você, minha filha. Você vai ser luz desse mundo, você vai marcar a sua geração, porque eu consegui te ensinar, eu consegui passar para você todos os meus valores, tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que eu tenho de atributo bom, você vai ter. Então, acho que meu maior sonho hoje é poder olhar para trás, lá na frente, e ver que eu construí alguma coisa de valor. E não é de dinheiro. Verdade. Nayara, nosso tempo encerrou, passou muito rápido. Quero te agradecer e te parabenizar, né, pela sua história, pelo seu envolvimento, por você não se acomodar, né, e sempre buscar. As pessoas que eu trago aqui no podcast são muito bem selecionadas, porque são pessoas que, assim como você, querem mudar o mundo. E quando a gente fala de mudar o mundo, parece uma utopia, né? Mudar o mundo. Parece de longe da gente, né? Mas a gente começa com pequenas atitudes. Inclusive, se não me engano, tem um livro que fala pra gente começar arrumando a nossa cama. Então, de manhã, arrumar a cama, escovar o dente, tem gente que não escova, né? Então, assim, são pequenas atitudes práticas e eu creio sim que é possível nós mudarmos o mundo. Parabéns pela sua história, pela sua trajetória. Eu vejo que é só um começo e creio que o Senhor vai honrar o seu chamado, que Ele possa te abençoar lá na cidade de Sarzedo, independente de qualquer coisa, mas que você se mantenha firme nesse propósito, nesse chamado que Ele trouxe para você. Só se você quiser olhar para sua câmera ali e mandar um recado pro pessoal, para a gente finalizar. Obrigada a vocês que estão aqui nos assistindo, né? É um privilégio estar aqui, né, participando desse podcast. E o que eu queria deixar para você é que nós precisamos nos posicionar. É chegado o tempo que nós precisamos levantar a nossa bandeira, os nossos valores, os nossos princípios. Não nos deixar bater por qualquer coisa, mas de nos posicionarmos. Nós ficamos por muito tempo calados, né, só aceitando as coisas que o mundo, né, que principalmente a política veio colocando para nós. Então é o tempo de nós termos voz, né, e dar mesmo a nossa cara para bater, participar efetivamente da política, seja da política em si, quanto das atividades políticas da nossa cidade, do nosso bairro, participar da nossa igreja. Então é chegado o tempo de nós posicionar. Convido você a se posicionar também, principalmente no seu ato de votar, fazer uma escolha certa, um voto consciente, né? Não um voto comprado, porque a corrupção começa em nós. Muitas vezes a gente fala da corrupção que está acontecendo de forma macro, mas muitas vezes nossas atitudes de votar em alguém porque deve um favor, porque foi beneficiado de alguma forma particular, né? E não como um todo. Então, que você possa fazer o seu voto consciente e seu voto posicionado. Muito bom. Parabéns mais uma vez. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam. Vou colocar todas as nossas redes sociais, também o contato da Nayara, o Instagram dela, aqui no YouTube e também em todas as plataformas que você está nos acompanhando. Obrigado e até semana que vem, nesse mesmo horário, sempre 6 horas da manhã, tem vídeo novo toda segunda-feira aqui no nosso canal. Você possa usufruir, dar uma passeada aqui no canal Vamos Mudar o Mundo. Obrigado e até mais. Valeu!